né? Foi esse tema aí, tendinopatia glútea. Eu vou falar para vocês que existe um conflito de interesse nesse tema, tá? Já vou me expor para vocês, porque eu estou enfrentando isso aí em mim agora. Mais uma condição que está se apresentando em mim aqui, a tendinopatia glútea. Enfim, imagino que muitos de vocês têm a experiência de tratar essa condição. Não sei qual é a realidade clínica de vocês, né? Mas a minha realidade clínica é que as tendinopatias, tecnicamente, hoje nós temos mais estudos, né? Então, está mais fácil da gente tratar, mas de uma forma geral são condições chatas, né? De tentar administrá-las aí. E aí a ideia é realmente a gente trazer o que a gente chama de atualização científica. Isso? Essa é a ideia aqui do encontro. Tá joia? Então, toda hora vocês vão ver que eu estou pausando aqui e olhando para um nada, porque estão entrando pessoas aqui ainda, tá? Mas eu não vou fechar, não. Então, novamente, boa noite para todos vocês. Então, esse tema aqui, ó, tendinopatia glútea, e obviamente que dentro do que se propõe ser uma pequena apresentação. Lógico que eu não trouxe tudo para vocês, mas eu tentei fazer o melhorzinho numa sexta-feira à noite para vocês, esse autor. Uma condição comum que afeta os tendões na parte externa do quadril, especificamente os tendões do glúteo médio e do glúteo mínimo. Então, a gente está falando de tendões aí, de músculos que trabalham primariamente no plano frontal. Tá joia? Antigamente, existiu-se um conceito de bursite trocantérica maior, recebia esse nome, ou síndrome da dor trocantérica maior. Vocês vão encontrar isso na literatura científica nos tempos atuais ainda, tá? Então, parece ser a mesma condição colocada na literatura. Só que aí a gente percebe que a tendinopatia ela se adequa mais porque isso foi encontrado, né, em exames de imagem e também na prática clínica. É uma condição que possui uma prevalência de 10 a 25%, então, tecnicamente, é uma condição bastante elevada no quesito do quadril, tá? E acometendo muito mais mulheres aí nos seus 40 a 50 anos. Aí a literatura vai trazer essa faixa etária ali. E quando a gente aborda o tema 40 e 50 anos, a gente começa a pensar em envelhecimento tecidual associado como talvez um fator causal para a condição, tá? Então, nós temos literaturas falando é, 1 a 4 mulheres para cada homem, né? Então, você vai ver um empate aí, mas na grande maioria as mulheres estão sendo mais acometidas pela tendinopatia glútea, tá? Existe, então, relatos de 23,5%, segundo esse autor aqui, né, no sexo feminino, e 8,5% entre 50 e 79 anos. Então, a gente está vendo uma outra prevalência e incidência aí sendo afetados pela condição. É a condição mais prevalente de todas as tendinopatias dos membros inferiores. Então, eu digo o seguinte: quem não tratou aqui nesse encontro, vai tratar um dia. Né? Vocês vão se deparar com a tendinopatia glútea e volto a falar que não é de manuseio tão fácil, mas hoje a gente tem uma ciência aí já por trás que nos ajuda bastante, tá? Qual o quadro clínico dessa condição? Primeiro eu tenho que rever que eu preciso dessa clínica, né? Entendimento da clínica, que é dor e sensibilidade no trocânter maior, especificamente a palpação. Então você vai palpar, esse paciente ele palpa e ele percebe a dor e uma sensibilidade na borda lateral do seu quadril, ou seja, em cima ali do trocânter maior. Esse paciente ele reclama muito que ele não consegue dormir, que a dor ele acorda ele à noite. Ou seja, se eu tenho uma tendinopatia à direita, eu dormir em decúbito lateral direito vai ser muito ruim porque eu comprimo o tendão. E aí tem dor. E se eu dormir em decúbito lateral esquerdo, ou seja, com o tendão cometido para cima e a minha perna cair, então o que que eu vou ter? Eu vou apresentar dor porque eu tenho um tensionamento e uma compressão. Então eu vou ter problemas no sentido longitudinal, mas também no sentido transversal. Então esse paciente, ele é acometido aí, principalmente quem dorme em decúbito lateral, né? Ele sente muita interferência no sono e a qualidade de vida dele acaba sendo prejudicada, assim como sua função física, tá? Olha esse dado aqui, ó. O nível de incapacidade de qualidade de vida é muito parecido com uma osteoartrose grave. Então, você imagina, vocês vivenciam e entendem que a osteoartrose é grande, né? De uma magnitude muito grande, né? Na qualidade de vida desse paciente, e a tendinopatia também está incluída nesse caso aí, né? Incapacitando bastante esses pacientes, tá joia? Esse autor aqui, nesse trabalho, ele trouxe alguns fatores de riscos, tá?
Qual que seria isso? Bom, então, dentro da faixa etária, mulheres acima de 40 anos, tá? Trouxeram também uma estimativa de dor lombar associada com 35% dos casos, e relação de tempo de dor lombar com a dor no quadril, ou seja, se eu sou um lumbago agudo, eu poderia estar com uma prevalência X. Se eu sou um lumbago crônico, eu tenho uma prevalência aumentada, né? Ou seja, quanto maior o meu tempo de dor lombar, maior o meu tempo também de dor no quadril e magnitude da intensidade também, tá? Embora a gente não possa determinar relação causal, ou seja, será que meus pacientes que têm problema lombares terão problema no quadril ou vice-versa? Embora ainda não possa se associar a fator causal, a gente sabe que tratando o tendão, esses pacientes com dor lombar, eles aumentaram a função na lombar e diminuíram a dor. Então, que no mínimo traz para a gente o seguinte: se eu não tenho a ideia de causalidade, no mínimo uma interação entre as duas regiões parece acontecer, né? Então, é algo para a gente se pensar durante a avaliação e na abordagem desse tipo de paciente também, tá? Um outro fator de risco seria a morfologia pélvica das mulheres, porque tecnicamente a largura da pelve feminina comparado com a masculina ela é maior, então teoricamente induziria mais valgo, colocando uma tensão, né, no trato iliotibial, na banda iliotibial, forçando então o tendão dessa musculatura que ela é mais profunda essa banda. Então, isso é uma hipótese, a gente não pode confirmar, mas parece sim estar associado. Um outro fator de risco seria o offset trocantérico, né, a distância do centro à margem. Parece que offsets trocantéricos maiores induziriam a essa condição, mas alguns estudos não encontram isso, então a gente não tem uma convergência na literatura sobre isso, mas a gente não sai, esse fator de risco ainda não tá excluso, né, da ciência. E um outro dado também são ângulos colo-diafisários inferiores a 134, né, que falharam no tratamento, parece ter um risco de maior gravidade, tá? Tudo isso parece estar associado com uma adução aumentada do fêmur, levando um pouco mais de tensão ao trato tibial e pressão sobre esse tendão dos abdutores, o glúteo médio e do glúteo mínimo. Existem outros fatores de risco, tá, gente? Como, por exemplo, obesidade, mas a evidência não é muito grande para isso, e é por isso que eu nem deixei digitado aí para vocês, tá? A Grimaldi, ela sempre traz essa questão da patomecânica, falando sobre as cargas de tração longitudinal e as cargas de tração também transversal, concorda? Então, você imagina aqui, ó, essa figurinha, aqui você tem o glúteo médio, vou passar na setinha para vocês, o glúteo mínimo, e aqui o tensor da face lata. Você imagina que eu tenho uma queda da pelve, uma fraqueza dessa musculatura com uma queda da pelve. Lembra do sinal de Trendelenburg, né? Então, eu teria associado aqui a um tensionamento do trato tibial, um tensionamento da banda tibial e dessa musculatura, desse tendão. Os glúteos também estarão tensionados, tá? Seria um envolvimento aí, uma patomecânica associada à condição. E quando eu tenho essa queda da pelve com tensionamento, você acaba pressionando no sentido o quê? Transversal toda essa musculatura e esse tendão, né? Então, o que a gente entende? Parece estar envolvido na patomecânica a carga combinada, ou seja de tração longitudinal ou seja de compressão. Tá? Então, essa é uma patomecânica para que a gente leve esse conceito durante a reabilitação, né? Ou seja, eu não posso, por exemplo, trabalhar com muita adução, né? Porque eu estaria aumentando as cargas de tração transversal, ou seja, as cargas inclinadas. Então, eu queria que vocês prestassem atenção nessa questão da patomecânica, tá? E aí, nesse mesmo artigo, a Grimaldi traz essa figurinha aqui que eu acho muito interessante e um dado para nós, né? Um dado biomecânico que é a força dos abdutores e a estabilidade pélvica. Então, entenda o seguinte: quando eu estou em apoio unilateral, unipodal, para que a minha pelve não caia, eu preciso, obviamente, de uma força abdutora em cadeia cinética fechada, tá? Os abdutores, e aí vídeo glúteo médio e glúteo mínimo, eles atuam com 70% dessa força de abdução, evitando a queda contralateral da pelve. Já o tensor da face lata trabalha com 30%. Então, se a gente pensar numa matemática exata, só para a gente de forma didática, se eu falho na força dos abdutores, eu vou ter que compensar com a força do tensor da face lata. Concorda? E aí, quando eu aumento a contração no tensor da face lata, eu aumento a tensão sobre o trato tibial
trabalhando também de forma compressiva, gerando uma carga compressiva sobre o tendão do glúteo máximo, do glúteo médio, perdão, e do glúteo mínimo, tá? Então, esse raciocínio aqui biomecânico ele é super importante, porque já nos faz entender o seguinte: eu precisaria, se eu parar nesse slide, eu precisaria diminuir a atividade compensatória do tensor da face lata e aumentar, obviamente, a força dos abdutores, glúteo médio e glúteo mínimo, mas evitando a tração longitudinal e a tração e a compressão, perdão, transversal. A gente vai chegar no raciocínio lá para frente, tá? Um outro dado biomecânico que a gente precisa entender é que esse 0, 10 e 40 graus significa a posição de flexão do quadril. Ou seja, o meu quadril em 0 graus, posição tecnicamente neutra, eu tenho 4 newtons de força, ok? À medida que eu vou colocando mais flexão no quadril, eu vou aumentando a força ou a tensionamento sobre a banda iliotibial. Tá vendo aqui? Né? Então, quando o meu quadril entra a 10 graus de flexão, sai de 4, vai para 36. Quando o meu quadril vai para 40 graus de flexão, o estudo mostra que ele vai para 106. Né? Ou seja, aumenta-se muito a carga sobre a banda iliotibial, que implica em compressões sobre o tendão dos abdutores, glúteo médio e glúteo mínimo. Tá joia? Então a gente já começa a entender se você fica muito tempo sentado. Vamos levar isso para a sala de musculação sem nenhum valor de juízo. E não estamos falando sobre relação causal ainda. O que é comum a gente fazer lá na sala de musculação? Aquela cadeira abdutora. Concorda? A cadeira abdutora, você está lá com uma flexão de 90, 100, 110 graus ali no quadril. Concorda? E aí, ao abduzir, mesmo que a ideia seja fortalecer os abdutores, glúteo médio e glúteo mínimo, você está pegando muito o quê? Muito tensor da face lata e colocando muita carga, muito tracionamento sobre a borda tibial, aumentando a compressão sobre os tendões dos abdutores. Tá joia? Um outro dado também que a gente viu é aquela questão do ângulo de inclinação, que a gente falou como fator de risco, né? A própria Grimaldi falou isso aí. Ou seja, eu saio do 125, 128, que seria uma angulação normal, tá? No adulto, indo para uma angulação menor, gerando então uma coxa o quê? Vara. E olha ali, a minha força em newtons, ela sai de 600 e vai para 900, ou seja, ela aumenta mais um terço, né? Então parece sim que ângulos de inclinação menor contribuem para um aumento do varo, ou seja, indo para a linha média, colocando toda essa tensão sobre a banda tibial, aumentando a compressão sobre o tendão do glúteo médio e do glúteo mínimo. Tá? E aí, o que outros estudos mostraram para nós? Que existe, então, nesse quadro, nessa condição, tanto no glúteo médio como no glúteo mínimo, mostrou-se uma atrofia gordurosa, ou seja, mostrando realmente que eles perdem força, ok? Outros estudos mostraram uma atrofia no glúteo máximo, mas a gente tem pouquíssimo estudo sobre isso até o presente momento. Então a gente não consegue ainda determinar sobre o glúteo máximo como um fator causal para o desenvolvimento da condição da tendinopatia glútea, tá? Outros estudos demonstraram, então, TFL hipertrofiado. Então, o que nós temos hoje? Hoje, o que a gente tem? Hoje a gente tem, então, uma determinante aqui sobre uma fraqueza do glúteo médio e glúteo mínimo e uma hiperatividade do tensor da face lata. Então, tecnicamente, a gente ainda mantém o raciocínio de diminuir, né, a atividade do tensor da face lata e aumentar, obviamente, a força do glúteo médio e do glúteo mínimo. Agora, o segredo está no manejo, né, de como se realizar essa abordagem, tá? Algumas observações clínicas, então, quando a gente volta com essa ideia da patomecânica. Primeiro, vamos verificar o aumento da adução do quadril desse paciente, né? Então, durante o agachamento e também durante o agachamento unipodal, vamos pedir para ele fazer o agachamento e vamos verificar se ele faz a adução, se ele faz o valgo, tá? Parece ter uma correlação. Vamos pedir para ele fazer avanço, vai para frente, né? Um avanço unilateral, né? Unipodal. Parece que esses indivíduos eles acabam fazendo uma adução de quadril. Então, durante a avaliação, a gente observa isso clinicamente, a presença de adução aumentada. E na função também, sentar e levantar, que inclusive esses pacientes reclamam muito. Principalmente quem trabalha muito tempo digitando, fica muito tempo sentado, quando vai levantar, é um inferno, né? Dói demais, o paciente reclama isso.
Na anamnese ele traz essa ideia aí. Vamos analisar, então, não só bipodal, como está escrito aí para vocês, como unipodal também. Subir e descer escada, apoio, agachamento, pular e aterrissar, né? Aí a gente vai deixar isso mais quando uma avaliação de um atleta, tá joia? Pacientes condicionados ou com menos dor, às vezes a gente não consegue ter uma observação se a gente não aumentar a carga para ele. Tá? Então, talvez a gente tenha que pedir umas atividades com cargas a mais aumentadas, desafiar um pouquinho esse indivíduo, quando eu estou falando de um indivíduo, por exemplo, atleta, para que a apresentação clínica, né, eu consiga extrair alguns dados, como essa adução do quadril. Porque às vezes só um agachar tranquilo, ele não mostra a adução, mas em atividades que requerem um pouco mais de carga, ele mostra a adução aumentada no quadril, tá? Então, posições de compressão para o tendão, por exemplo. Então, você imagina, se eu estou com uma tendinopatia, a primeira coisa que eu tenho que evitar é alongar, né? Então, aqui, ó, o que que nós estamos vendo? Esse aqui é uma posiçãozinha. Se eu trabalho muito tempo sentado e fico com as pernas cruzadas, olha o que está acontecendo com esse membro inferior direito aqui na foto. Então, você está com um tensionamento na banda iliotibial, causando uma compressão sobre os tendões. Alongar não seria uma ideia legal. Então, você imagina um indivíduo que dorme em decúbito lateral, com o quadril sintomático para cima, mas deixa a perna cair sobre a perna de baixo. Então, ele vai dormir com esse tensionamento, né? Posições que aumentam compressão, né? Então, a gente vai evitar o alongamento, tá? Durante a avaliação, a apresentação clínica, como eu falei para vocês, a gente tem que se atentar para essa apresentação clínica, né? Dor e sensibilidade no trocânter maior. Esse paciente, ele fala que a dor, ela começa sem uma causa aparente, tá? Principalmente para o indivíduo não atleta, tá joia? Aqueles indivíduos atletas ou que frequentam mais ativos, a gente consegue determinar, muitas vezes, a mudança de carga de treinamento. É aquele indivíduo que foi para academia, ele aumentou o peso, por exemplo, numa cadeira abdutora, forçou demais, saiu com desconforto, no outro dia começou a dor e a dor foi piorando ao longo da semana. Então a gente consegue identificar. Aquele indivíduo que fez um pulo muito grande, uma pliometria, que sentiu desconforto ao longo da semana, né? Ele foi piorando essa sintomatologia, tá? Dentro da avaliação, nós já comentamos que a dor ela vai piorar à noite, tá joia? Impedindo, então, o sono, tirando a qualidade do sono e muitas vezes acordando esse paciente, né? Ele tem acordar noturno por causa da dor, tá joia? Prejuízo da função, tarefas que exigem carga unipodal, inclusive a ideia é que você não fique paciente apoiado em uma perna só. Então, se tiver que ficar em pé, fique em apoio o quê? Bipodal. Então, você já está educando quanto à condição desse paciente, tá? Pacientes que falam que sentado para levantar dói demais, ou seja, quando eu preciso sair de uma posição de flexão para entrar com extensão de quadril, eu sinto muita dor e muita rigidez, tá? Então, ao se levantar do sentado, caminhar após sentado, esses pacientes eles reclamam demais dessa condição, tá? Aqui nós temos alguns testes e a acurácia desse teste, ou seja, um trabalho aí que traz para nós o valor diagnóstico de dois testes clínicos, né? Que é ficar em pé, numa perna só, ou seja, um apoio unipodal, porque aí você vendo que isso induz uma carga de tensão, imagina, se ele entrar muito em valgo, né? Muita adução do quadril, ele vai induzir uma carga de tensão associada a uma carga de compressão. E um teste que a gente fala da derrotação, teste de derrotação, né? Ao qual você vai levar o quadril passivamente à flexão de 90 graus, joelho a 90 graus, e você induz uma rotação externa, não vai forçar um alongamento, tá? Você vai colocar uma rotação externa e vai pedir que esse paciente entre numa rotação interna. Então, eu peço para o paciente realizar a rotação interna. E esse paciente tem a sintomatologia. E aí, qual é a leitura que esse trabalho traz para nós em relação à acurácia, tá? O que nós temos aqui? O single leg stance, né, que é, voltando aqui o slide, essa posiçãozinha aqui, apoio unipodal, né? Ele mostra aqui para nós que o que nós vamos ver? A gente não vai analisar tilt pélvico, nada disso, né? O que nós temos aqui para a gente analisar, o que nós temos métricas boas clinimétricas, que são 100 de sensibilidade e 97 de especificidade, é quanto à provocação de dor.
Então, é um teste extremamente confiável, ou seja, tem uma alta sensibilidade e também uma alta especificidade. Significa que se ele tiver dor, eu confirmo a condição, e se ele não tiver dor, eu começo a descartar a condição. Tá joia? Mas anotem que a validade para esse teste na execução é de 30 segundos, tá? Então eu vou pedir para que o paciente fique em pé durante 30 segundos. Se a dor aparecer nos primeiros 30 segundos, então é positivo para o teste. E o teste de derrotação lateral, que também o que nós temos de avaliação clínica é a provocação da dor. E aqui vocês vão perceber que a especificidade é maior do que a sensibilidade. Então, quando eu tenho uma especificidade maior que a sensibilidade, falando novamente, 97,3 de especificidade para a rotação e 88 para a sensibilidade, então aqui o positivo do teste me influencia bastante. Ou seja, se foi positivo, eu confirmo a condição. Se for negativo, eu não descarto tanta condição, embora a sensibilidade aí seja moderada, não seja ruim, tá? Então, nós temos dois testes que têm boa acurácia, com boas métricas, né, de sensibilidade e especificidade para a condição de tendinopatia glútea. Agora, existiu um teste, um novo teste clínico, né, conduzido no Brasil, que é o Fabrex, que é um novo teste aí que se propõe a analisar a tendinopatia, né, ao qual ele é realizado em duas fases, né, e aí vocês estão vendo que a primeira fase aqui, a segunda, perdão, e a terceira é a mesma ideia da derrotação, porém, o que que vai acontecer? Você vê que ele não leva mais o fêmur em 90 graus, né? O quadril em 90 graus. Ele deixa o quadril em uma posição de menos metade do caminho e ele entra na abdução e parece sensibilizar mais, né? Segundo os autores, parece sensibilizar. E aí, quando você vai para as métricas, né, você vê aqui no resultado que a tendinopatia do glúteo médio, né, eu tenho uma sensibilidade de 85 e uma especificidade de 69. Eu vou colocar as métricas e a gente depois discute, tá? Aqui, a tendinopatia do glúteo mínimo, né? Nós temos, então, uma sensibilidade de 80, uma especificidade de 91. Como é que a gente interpreta isso aí? Então, quando eu executo o Fabrex e esse paciente tem dor, ok? E aí ele é positivo. O positivo do teste vai me interessar para quê? Para a tendinopatia do glúteo mínimo. Por quê? Porque a especificidade é maior do que a sensibilidade, ok? Se ele foi negativo, pensando aqui na tendinopatia do glúteo médio, olha lá, a sensibilidade é maior que a especificidade. Então, como eu tenho para a tendinopatia do glúteo médio, né, a sensibilidade maior que a especificidade, eu descarto a condição quando eu tenho a negatividade do teste. Porque, repetindo, se a sensibilidade for maior que a especificidade, eu me preocupo com o negativo do teste, tá? Mas, assim, esse teste a gente não tem uma acurácia muito, embora as métricas estejam aí, um N, né, conduzido na pesquisa não foi muito grande, então a gente ainda não consegue colocar ele à frente daqueles dois primeiros testes, tá joia? Como que seria a abordagem, então, baseada em evidência na tendinopatia glútea? O que que a gente tem, né, nos tempos atuais aí? Primeira coisa que a gente vai fazer com esse paciente é o quê? Gerenciar a carga, né? A gente vai educar, a gente vai aconselhar esse paciente. Aconselhar enquanto o quê? Primeiro, ficar menos tempo numa mesma posição, né? Parece que se eu ficar muito tempo sentado, principalmente com a adução, isso tecnicamente é ruim para a condição. Se eu precisar ficar sentado, porque eu trabalho sentado, que eu fique trabalhando mais afastado, ou seja, um pouco mais de abdução. Evitar posicionamentos que levam a tensionamento do trato ou da banda iliotibial, tá? Então, a primeira coisa é gerenciar esse tipo de carga e aconselhar esse paciente, tá? Existem posições aqui, ó, que a gente vai evitar. Então, se você dorme, se a condição... Aqui, veja bem, nessa figurinha, passando a seta na figura da esquerda. Pegando exatamente a modelo aí do artigo. Se eu tenho uma tendinopatia aqui à esquerda, colocar a dor para cima com a perna aqui, tensionamento, é péssimo. Se eu colocasse a dor para baixo, também seria ruim, porque eu teria dor pela compressão, né? Então,
As fotos à direita, no meio do slide e à direita do slide, parecem ser os melhores, tá? Ou seja, dormir numa posição supina, eu agrego pouquíssima ou nada de compressão. E quando eu durmo em decúbito lateral, eu reduzo a compressão quando? Quando eu coloco a tendinopatia para cima, o quadril acometido para cima, e coloco um monte de travesseiro, não deixando, então, a perna entrar em adução, né? Então, eu deixo, tecnicamente, esse paciente um pouco mais abduzido, tá? Tem gente que não dorme de barriga para cima, ou seja, de decúbito dorsal, ele prefere dormir de lado. Então, que coloque a condição, né, a sintomatologia para cima, com um monte de travesseiro aí entre as pernas, não deixando a adução, tá joia? Então, existe aqui, né, como que a gente diz, o certo, opa, perdão, como que a gente diz, o certo e o errado, né? Então, vou sentar, que eu não fique com pernas cruzadas, então a gente vai educar o paciente quanto à posição sentada, que a gente coloque sempre o quadril, né, numa menor flexão. Então, você vê que nessa figura aqui a modelo está com o quadril mais alto que o joelho, induzindo menos flexão. Que a gente não fique apoiado em uma perna só, né? Indica para esse paciente que ele não ficar apoiado numa perna só, para ele não entrar na posição de valgo. Então, que ele faça um apoio bilateral. E quando ele for subir escada, subir qualquer obstáculo, que ele evite, né, que ele empurre um pouquinho o joelho para fora, evitando a entrada do joelho na linha média, ou seja, evitando o valgo. Tá? Então a gente começa a educar, informando o que é o incorreto, o que é o correto. Isso é super importante, tá, gente? A gente não deve negligenciar essa etapa, não, da abordagem. Mobilizações de tecido mole. A gente não tem uma ciência muito forte por trás disso, a gente tem alguns relatos. Força de evidência quanto à eficácia ainda está difícil da gente falar, mas tecnicamente a gente poderia fazer uma mobilização de tecido mole, ainda vocês vão encontrar o termo de mobilização miofacial, né, trabalhando alguns artigos, mas assim, mobilizações de tecido mole, né? Só que a gente tem que se atentar para a sensibilidade da banda iliotibial, ela é muito sensível, e a gente não pode forçar para induzir dor nesse paciente. À esquerda da tela de vocês, vocês estão vendo uma foto. Essa foto, tecnicamente, é uma posição para a gente não trabalhar, né? Então, isso aqui a gente evita fazer, tá joia? Porque você está trabalhando com muito tensionamento. Então, essa não seria uma boa ideia, tá? Alguém já deve ter visto esse rolinho também, trabalhando aqui no release, né? Um alívio. Só que ele também vai forçar, imagina, ó, todo o peso do membro, o paciente ele não suporta de dor, tá? Você aumenta a dor na condição. Então, tecnicamente, também não seria uma boa estratégia. Então, a melhor estratégia, se quiser fazer alguma mobilização do tecido mole, é fazer naquela posição, né? Colocar a perna mais abduzida, o joelho ou alinhado, ou um pouco mais acima ainda, né? Sem forçar muito por causa da sensibilidade da banda iliotibial, tá joia? Então, essa parece ser a melhor ideia. À direita aqui da tela de vocês aqui, nós estamos com uma técnica de inibição. Então, aqui, o terapeuta está inibindo o tensor da face lata, aonde passivamente ele leva o quadril a 90 graus e de flexão e rotação interna, ou seja, eu consigo aqui fazer uma inibição, eu diminuo um pouco da atividade, né, eletromiográfica, digamos assim, do tensor da face lata. A gente não tem uma evidência muito grande, repetindo, sobre essas técnicas, mas elas estão ali dentro do pacote de abordagem do meu paciente, tá? Controlar as cargas de tração, isso vai ser muito importante. Então, isso é o que a gente tem que se atentar, né? Aumentos rápidos de volume e intensidade, então a gente vai abordar esse paciente, vai manusear ele mais lentamente. Não vamos fazer alongamento, né? A gente vai falar isso para ele, você não pode alongar, você não pode aumentar a tensão, evite o valgo para não aumentar também a compressão. Então a gente tem que se atentar para o aumento rápido de volume e intensidade. O menos é mais. Alongamento não, aumentar a tensão não, assim como a compressão não. Beleza? Eu tenho dois públicos à direita da tela, idosos. Então, se puder evitar escada, se puder evitar subir morro, né? Vamos controlar a distância, né? Vamos caminhar uma distância que não dê muito desconforto, a gente vai menos, né? No início, até controlando a sintomatologia da condição e aumentando a capacidade dele de forma mais lenta. Quando eu falo de atleta, no primeiro momento, as longas distâncias a gente evita, assim como subida de ladeira e principalmente pliometria, né?
A gente evita a pliometria no primeiro momento, porque isso induz muita adução de fêmur. Tá joia? Quando a gente fala de exercício, né, a gente entende que sim, que a ciência mostra para a gente que o exercício parece induzir aí processos bioquímicos, né, que promovem a cicatrização do tecido. Então, quando a gente fala de tendinopatia, está mais do que estabelecido que é o exercício físico de fortalecimento que parece ser a chave aí para a gente, né, abordar esse tipo de questão, tá? E aí a gente já ouviu falar muito, né, durante a faculdade sobre a mecanotransdução ou a mecanoterapia, tá? Então parece sim promover alguns efeitos ali reparadores, né? E aí o que que nós temos, né, historiando um pouquinho, sempre veio essa ideia da isometria, né? Que a isometria parece dar bons resultados, principalmente em relação a controle da dor, né? Porque ela parece sim ativar vias descendentes de inibição da dor. E aí, historicamente, as contrações sustentadas de baixa intensidade, o que é baixa intensidade, Rodrigo? Geralmente 20, 25% de uma contração voluntária máxima, parece ser mais eficaz, tá? Alguns autores falando uma dosagem em relação ao tempo de 40 segundos a 1 minuto, não menos que isso, tá? Então, parece surtir efeito, e aí eu vou atualizar vocês em relação a isso, tá? Então, aqui nós temos um trabalho um pouquinho mais atual, falando sobre a efetividade dos exercícios isométricos no manejo da tendinopatia, beleza? Só que quando a gente vai para esse trabalho aqui, né, que é uma revisão sistemática que gerou uma meta-análise, veja bem, a gente só encontra, de novo, é uma revisão sistemática que gerou meta-análise, mas falando do exercício isométrico na tendinopatia. E a condição que a gente está falando aqui no encontro de hoje é sobre a tendinopatia do glúteo médio e do glúteo mínimo. Então, a gente só encontra um artigo dentro dessa revisão sistemática. Tá joia? Então, a gente precisa entender, né, o que foi visto aí. E aí, o gráfico que floresce nessa revisão, ele traz o seguinte, que nós não temos diferença sobre isometria e isotônico. Então, voltando ao slide, se até então a gente sempre preferiu trabalhar a isometria, porque a isometria parece ter um efeito mais interessante, no sentido de aumentar o limiar de dor e diminuir a dor pela ativação das vias descendentes de inibição, hoje em dia a gente não consegue bater o martelo que seria isso, tá joia? Porém, vamos entender o seguinte, essa revisão sistemática que gerou uma meta-análise, ela não está falando que um é melhor que o outro. Todos os dois são bons. Tanto o isométrico como o isotônico é bom. E falando mais uma vez, voltando ao slide, a gente só tem aqui um artigo, né, que é do Clifford, nessa condição que a gente está falando aqui do encontro, tá? Que é a tendinopatia glútea. Então, a gente precisa raciocinar sobre isso, tá? Em relação à dosagem, Rodrigo, a gente tinha comentado ali sobre 30 segundos, 40 segundos, não menos que isso, podendo chegar a 1 minuto, tá? Então, nós temos aqui uma revisão sistemática com meta-análise, falou sobre tempo, a gente falava sobre carga voluntária, né? Como é que era historiando de novo? Isometria, com cargas baixas e com tempo mais prolongado. Então, essa revisão sistemática com meta-análise, ela trouxe o seguinte para nós, que exercícios existidos com maior intensidade, então foi de contra o que sempre se falava, né, foram mais eficazes. E uma frequência menor para uma maior recuperação. Então significa o seguinte, que tecnicamente eu não vou ficar colocando muito exercício e exercícios diários para esse paciente fazer, porque eu preciso induzir, né, um componente de mecanotransdução, pensando também na neuromodulação, mas eu tenho que dar tempo de recuperação para esse paciente. Tem que dar tempo de recuperação para esse tendão. Então, o que a gente tem hoje em dia é que geralmente é uma abordagem de 3 vezes na semana, não mais que isso, 2 a 3 vezes na semana, tá joia? E se eu pego para ler, né, essa revisão sistemática com essa meta-análise também, a gente vai conseguir entender o seguinte, nesse artigo na tabela 1, o que que vocês vão perceber aqui? A gente só tem também, olha lá, 3 artigozinhos falando sobre a condição aqui do encontro que é a tendinopatia glútea. Ou seja, trabalhando ali o concêntrico e o excêntrico, tá? Então é importante que vocês leiam todo o artigo, né? Para compreensão. Aqui nós temos alguns exercícios, né? Para a gente induzir aí desde o início para esse paciente. Posição de supino, né?
para esse paciente trabalhar a abdução. Evite sempre a adução, saia de um posicionamento neutro para a abdução, controlando o nível de dor desse paciente. Não é que ele não possa sentir dor durante a execução, ele pode sim sentir e cômodo, tá? A gente não pode aumentar o flare-up dele, tá joia? Então aqui tem uma ideia de um exercício. A posição em decúbito lateral, né? Quando a condição está com uma algia muito grande, está com muita dor, só dele pensar em abduzir aqui, já tá bom, ele já começa a induzir contrações, tá? Aqui, ó, na posição em pé, passando a setinha abaixo, a ideia dele forçar na abdução, ele começa a ativar, né, o glúteo médio e o glúteo mínimo. Aqui com baixa velocidade, aparelhinho ali do Pilates, né? E aí plataformas deslizantes parecem apresentar resultados bons, né? E aqui embaixo você está vendo que é exercício domiciliar, né? Pode passar exercício, deve-se passar exercício domiciliar, e aqui ela está fazendo algo deslizante também, cadeia cinética fechada. Por quê? Porque os estudos eles contemplam isso. Parece que trabalhar em cadeia cinética fechada é melhor para esse tipo de condição do que cadeia cinética aberta, tá? Então, mais um dado para a gente anotar aí. Aqui é uma ideia em decúbito ventral, né? O paciente pressiona pé contra pé aí, forçando uma abdução, né? Com rotação externa aí. E a progressão? Como que a gente progrediria, né? Trabalho de força e hipertrofia do glúteo médio e do glúteo mínimo, né? Então a gente vai trabalhar a força, pensando também na hipertrofia. Trabalho em cadeia cinética fechada, trabalhar em plataformas deslizantes, sempre pensando em não deixar os joelhos se unirem, ou seja, evita o valgo, evita a adução femoral. Então, preste atenção na linha média para que esse joelho não entre na linha média. Exercícios com alta carga de tração devem ser realizados no máximo 3 vezes por semana, né? Repetindo aqui para vocês, para que dê tempo de recuperação, né? Tanto em relação à dor como em relação à própria estrutura do tendão, tá? Então a gente progride lentamente, tá joia? Repetindo, menos é mais nas condições da tendinopatia. Não significa que não vai fazer, muito pelo contrário, mas é controlar, né? Progredir pensando em carga, tá joia? Então, o que que a gente tem hoje assim para a gente concluir? Eu preciso me atentar ao glúteo médio e ao glúteo mínimo. Então, tecnicamente, aumentar a atividade do glúteo médio e do glúteo mínimo, enquanto eu diminuo a atividade do tensor da face lata. Repetindo, eu aumento a atividade do glúteo médio e do glúteo mínimo, enquanto eu diminuo a atividade do tensor da face lata. Então, quando eu for conduzir exercício em abdução, eu devo evitar, por exemplo, do meu fêmur entrar muito em flexão. Porque se eu faço uma abdução com quadril em flexão, eu dou muito mais atividade tensora face lata do que os glúteos, do que os abdutores. Então, o posicionamento articular é muito importante. Uma outra coisa para a gente refletir é sobre uma observação clínica quanto à resposta, dor e contração, né? Durante a contração, a dor ela está muito grande, ela está insuportável ou é incômodo. E sempre prestando atenção no flare-up, ou seja, na agudização. Como é que esse meu paciente chega no amanhã, chega no depois de amanhã, até que não chega no amanhã, né? Eu trabalho de 2 a 4 vezes na semana. Mas se eu trabalhei com ele na segunda, como que ele me chega na quarta ou na quinta? Ele chega muito agudizado? Provavelmente eu coloquei uma resposta muito grande nele, né? Eu solicitei demais, coloquei uma carga muito grande ou um volume muito grande, tá? Então, gerenciamento de carga é super importante junto da observação clínica, tá já? Atenção às contrações pensando na função. Então, não adianta treinar uma abduçãozinha e eu esqueço de treinar o subir dessa escada. No primeiro momento eu evito, mas eu preciso progredir para isso. Eu preciso progredir para uma função de sentado para levantar. Eu preciso progredir para uma função do descer a escada, né? Então, sempre pensando em evitar a linha média, tá? E a ideia que a gente quer com esse paciente é que ele consiga se automanejar, né? Induzir a autoeficácia para ele, mostrando para ele o que que ele deve evitar e o que que ele deve continuar lá fazendo. Então, parece que o fortalecimento contínuo, um pilates, uma musculação, é muito eficaz. E aí, quando a gente fala de tendinopatia, aquela frase ali de baixo ali, Ctrl+C, Ctrl+V, leva tempo, né? Mas o tempo leva, ou seja, esse paciente eu preciso diminuir, eu preciso sedar ele um pouquinho, eu preciso diminuir a ansiedade dele, porque não é uma condição para se tratar em 1 ou 2 semanas. Ela leva um tempo, né?
Então, parece que 3 meses, 4 meses, parece ter uma boa resolução em relação ao quadro pelo estabelecimento da ciência. Tá joia? Um encontro super rápido,